Amém e amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Quero aproveitar que todos estão em pé e pedir para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18, a partir do versículo 18. Uma mensagem muito conhecida, mas é bom que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, a cada manhã, na minha e na sua vida. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. O subtítulo da minha vai falar assim, ó, Jesus e o rico que amava os seus bens. Todos acharam? Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe. Replicou o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão difícil entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Até aqui, irmãos. Pode se assentar. Aqui nós temos uma história, né? Que ela também está no livro de Mateus, no livro de Marcos também. E Deus falou muito ao meu coração com essa mensagem sobre, eu fico tão grato a Deus, porque no decorrer do culto Deus já vai confirmando a mensagem. Sobre o ponto principal da mensagem é sobre oportunidades. Sobre as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida. E eu já quero perguntar para você mesmo se perguntar como que você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Porque aqui esse jovem, é interessante que a Bíblia relata, o texto fala que ele é jovem e muito rico, mas a palavra fala que é ele que se achega a Jesus Cristo, é ele que vai de encontro a Jesus Cristo. E esse jovem, ele tem a melhor oportunidade do mundo na vida dele, e é interessante que ele que gerou essa oportunidade, porque a palavra fala que ele se aproximou de Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, é louvável a atitude dele, porque ele reconhece Jesus Cristo como bom, como grande, como soberano. E ali é questionado a ele: por que você me chama de bom? Eu fico pensando, eu estava meditando, como é que você sabe que uma coisa é boa sem você provar ela? Como é que você vai falar que tal coisa que de comer é gostoso, é bom? Como é que você pode afirmar, ter uma afirmação sobre tal coisa que é bom sem você ter a experiência de experimentar? E quando Jesus fala para ele: ó,
você está cumprindo os mandamentos? E ele fala que sim, não, isso aí eu já estou fazendo. Desde a minha adolescência eu já venho cumprindo essa lei aí. Tudo aquilo que eu devo seguir, eu já cumpro. Mas como é que ele fala que ele está cumprindo a lei, todas as coisas, sendo que o nosso pastor listou agora o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas? E quando Cristo dá a oportunidade para ele de ter a experiência de viver o amor de Deus, a palavra vai falar que ele se entristece, porque ele colocou na balança sobre as suas riquezas, sobre bens materiais, e não se deu a oportunidade de viver o sobrenatural, aquilo que é eterno. E diante da melhor oportunidade do mundo que ele tem, ele vira as costas e a desperdiça. Porque ele não confia naquilo que Deus tem para ele. E uma coisa que eu aprendo é que nós devemos confiar, porque a partir daquele momento que ele desperdiça a oportunidade que Cristo tinha colocado diante dele, ele joga fora todo um propósito a qual Jesus Cristo tinha para ele. Mas para ele chegar nesse propósito, para ele viver, ele precisava se dar essa oportunidade de experimentar o que é viver com Cristo. Só que algumas coisas ele teria que deixar para trás. E assim como é na vida de cada um aqui, eu creio que todos nós, quando chegamos a Jesus Cristo, tem coisas que nós não conseguimos, nós não podemos mais carregar. Porque agora é uma vida diferente. Não é uma vida da forma que nós queremos. É uma vida da forma que Deus quer para nós. Quantas coisas nós tivemos que deixar, e nós vamos ter que continuar deixando ainda, para a gente continuar vivendo aquilo que Deus quer para nós. A experiência de viver aquilo que Ele tem de melhor para nós. Mas se nós nos dermos a oportunidade de confiar e viver isso, não tem como. Porque a oportunidade, ela vem com duas coisas. A primeira, você tem que confiar. E a outra, viver o propósito. E como foi ministrado aqui a semana passada, o único objetivo de Deus para nossas vidas é que nós sejamos plenos na presença de Deus. Mas aquele jovem, ele coloca na balança e ele fala: mas eu vou deixar minhas riquezas, mas eu vou deixar meus bens, tudo aquilo que eu conquistei. Mas ele não parou para pensar que um dia esses bens vão acabar, que um dia ele vai morrer e alguma outra pessoa vai disputar desses bens. Ele esqueceu que hoje ele pode ter aqueles bens, mas amanhã ele já não pode ter mais. Mas quando você realmente se entrega para Jesus Cristo, fala: Pai, eu quero te seguir. Da mesma forma que Cristo falou para aquele jovem, e nós, eu cremos que todos que estão aqui um dia aceitou e falou assim: Pai, eu aceito te seguir. Mas você aceitou deixar as coisas para trás? Será que você abandonou mesmo tudo aquilo, a sua riqueza? O do jovem era bens material. Mas o que eu preciso abandonar? O que eu preciso deixar para trás para ter uma vida plena com Deus? O que eu preciso descarregar, tirar da minha mochila, tirar das minhas costas, para poder viver uma vida plena com Cristo? Nós precisamos refletir sobre o que
está me atrapalhando ainda? Sobre o que realmente eu preciso deixar para trás? Porque esse jovem, ele achava que cumprindo a lei, os 10 mandamentos, ele já estava fazendo o que é certo. Ele já estava cumprindo o propósito que Deus queria para nós. E realmente nós devemos cumprir isso. Nós devemos cumprir esses 10 mandamentos, sim. Mas além desses 10 mandamentos, tem muitas outras coisas que nos é relatado que nós também devemos seguir. Um próprio exemplo, abre para mim, por favor, Gálatas 5, a Emily, o pastor, e vamos ver os frutos do Espírito. Além desses, os frutos da carne, eu quero ler primeiro com os irmãos. Achou, varão? Lê aí, Vasco, por favor. 5 Gálatas, os frutos da carne. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, digo, caso deixem circuncidar, que isso de nada servirá a vocês. Mas uma vez declaro a todo homem que se deixe circuncidar, por ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo. Quero dar graça, pois por meio do Espírito aguardamos pela fé e a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus a circuncisão, nem a circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem até quem os impediu de obedecer à verdade. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento vai sementar toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de outro modo, e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se alguém for pego em circuncisão, porque continuo perseguido, nesse caso o escândalo da cruz teria removido. Quanto a esses que os perturbam, quem deram que se castrassem, irmãos, foram chamados para a liberdade. Contudo, não use a liberdade para dar ocasião à carne, mas sim uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre, um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruir. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, irmãos, nós vamos ver aqui que além desses 10 mandamentos, aqui o apóstolo Paulo vai falar assim, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Ou seja, além dos 10 mandamentos, a qual no Antigo Testamento é relatado, não era somente isso que deveria aquele jovem, porque ele achava que ele cumprindo os 10 mandamentos, ele já estava fazendo o que é certo. Mas como é que ele faz o que é certo, segundo os seus pensamentos, segundo a sua cabeça, sendo que ele não tem Deus como prioridade na vida dele? Sobre como ele coloca a riqueza dele, o dinheiro dele, sobre prioridade. E quando a palavra fala que ele se entristece, ali ele está desperdiçando a melhor oportunidade da vida dele, de viver uma vida eterna. Porque
não há nada a se comparar com a vida eterna, com aquilo que Deus tem para nós. Não tem como nós colocarmos na balança, seja o que for, e escolher essa coisa, ao invés de seguir, ao invés de escolher uma vida eterna com Cristo. E quantas pessoas nós encontramos igual esse jovem hoje? Pessoas que vêm para a igreja, vêm buscar a Cristo, mas elas não estão dispostas a deixar as riquezas para trás. Elas não querem, muitas vezes, abandonar um sentimento que não faz parte de Deus, um relacionamento a qual Deus não aprova, um trabalho ao qual é desonesto, e assim vai, de tantas outras coisas. E como esse jovem pensava que só de cumprir os 10 mandamentos ele já estava salvo, e aí ele se engana. E quantas são as coisas que as pessoas acham que não dá nada, que não vai alterar a sua salvação? A mentira, a traição, o engano, o suborno, muitas vezes a vaidade, os seus bens. Não que a gente não possa ter, mas nós temos sempre que crer e ter a certeza que obedecer a Deus é a melhor opção. Confiar no propósito daquilo que Cristo tem para nós é a melhor opção. Você vê que quando Cristo escolhe os 12 discípulos, só teve um que foi para cumprir a promessa, que foi Judas, que traiu. Mas todos que confiaram, acreditaram no propósito que Cristo chamou eles, foram bem-sucedidos. E eu estava meditando o quão triste foi o fim desse jovem, porque ele tomou a decisão errada e ele desperdiçou a melhor oportunidade do mundo que ele teve. E todos que estamos aqui hoje temos essa oportunidade. Só de nós estarmos aqui, nós já somos vencedores, porque nós renunciamos a estar na nossa casa. Muitas vezes podia estar num churrasco, numa festa, num shopping, mas nós aceitamos, entendemos a oportunidade de Deus e nós estamos aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus lá de cima está glorificando, dando graças, porque nós entendemos o propósito, a oportunidade que mais uma vez Ele gerou diante de nós. E cada dia que nos é dada a oportunidade, porque a oportunidade de vida, de viver, são todos os dias. E todo dia nós temos sempre 2 tipos de oportunidade. E sempre a oportunidade vem com o poder da sua escolha, de você decidir. Você vai ter sempre a oportunidade, porque Cristo ele está disposto a todo dia estar cuidando de você. Todo dia, 24 horas por dia, Cristo ele está disposto a te ouvir. Esses tempos eu fui ministrar lá na igreja da minha mãe, e Deus me usou para falar que, de uma forma tão linda, que muitas vezes você tenta falar com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com quem quer que seja. E muitas vezes você tenta falar e muitas vezes essa pessoa não está disponível para falar com você. Isso acontece constantemente. Às vezes eu tento falar com minha esposa, ela está no trabalho, ela está indisponível para mim naquele momento, e vice-versa. Mas Deus, Ele é 24 horas disposto a nos ouvir. Não existe momento que você queira falar com Deus e você vai bater lá para falar com Ele e vai estar ocupado. Num momento em que você está na dúvida do que fazer, de uma atitude que você tenha que tomar, de uma decisão que você precisa tomar, de um papel que você precisa assinar,
Seja qual for o momento, em qualquer lugar. Todas as vezes que você for consultar a Cristo, Ele vai estar, eis-me aqui, eu estou disposto a te ouvir. Porque Ele está disponível a te dar oportunidade para você sempre escolher aquilo que é melhor. Para você sempre pedir orientação para Ele, e Ele sempre te colocar, você tomar a decisão certa. Sempre Ele vai estar disponível a te orientar, a você tomar a decisão que vai glorificar o nome do Senhor, a qual o nome dele vai ser exaltado. Mas muitas pessoas ainda têm colocado a riqueza acima de Cristo. Estão aí, todos os dias a gente escuta que jovens, pessoas estão desperdiçando a oportunidade a qual Deus tem colocado no caminho delas. Aquele jovem, e o dia de hoje as pessoas vivem assim também, principalmente a juventude. Eles acham que eles não vão morrer, que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver, e quando eu tiver já de idade, eu vou e aceito Jesus Cristo, e aí eu vou viver a vida com Ele, com Deus, está tudo certo. E muitas vezes essa oportunidade não chega. Existem oportunidades de Deus na nossa vida que só vai ser apresentada uma vez. Deus é misericordioso, mas Ele também é justiça. Então tem muitas pessoas que, e tem tantos relatos na Bíblia de pessoas que desperdiçaram a oportunidade de estar em Cristo. E toda oportunidade perdida é por uma desobediência. Eu até postei no grupo essa semana sobre a mulher de Ló. Porque Deus ia destruir aquela cidade, enviou os anjos para destruir, e ali a palavra do Senhor vai falar que os anjos teve compaixão da família de Ló, e falou: sai daqui porque essa cidade vai ser destruída, pega a sua família e foge daqui, eu tenho uma ordem para me destruir essa cidade. E ali é gerada uma oportunidade para eles, para Ló e sua família. Mas diante dessa oportunidade, também viu uma ordem. Porque como foi falado, quando Cristo falou para o jovem que ele deveria abandonar as riquezas dele, toda oportunidade de Cristo para a minha e para a sua vida, vem com uma ordem também a ser seguida. E quando os anjos falam para Ló e sua família, falou assim: vocês vão embora, mas vocês não devem olhar para trás. E sabe o que eu, meditando nessa palavra, o que eu entendo? E assim como um jovem também, que quando Deus ele gera uma oportunidade para mim e para a sua vida, você deve confiar nela, porque você vai ser bem sucedido. Deus jamais vai gerar oportunidade nas nossas vidas que vai nos fazer frustrar, que vai nos fazer perder, que vai nos fazer a gente se decepcionar, que vai nos fazer sofrer. Não existe oportunidade gerada por Deus na sua vida que vai fazer você ter algum dano, alguma perca, a não ser que nós desobedecemos a ordem de Deus. E aí a palavra vai falar que no meio do caminho, ou seja, no meio daquela oportunidade, a mulher de Ló, ela olha para trás. E ela olha porque ela desobedece uma ordem de Deus. E toda desobediência gera uma consequência. E a consequência é que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E tremendo é que
diante da desobediência, da escolha errada que ela faz, não só ela é prejudicada, mas e a família, como é que fica? Suas filhas, seu esposo. Então é uma coisa que nós temos que refletir, que toda decisão errada que nós tomamos, toda desobediência a Deus, não somente nós que vamos sofrer consequências, mas sim todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas em nome de Jesus, nós somos um povo que confiamos no chamado de Cristo Jesus para nós, e que nós tenhamos a certeza de que obedecer, escolher a Ele, vai ser sempre a melhor escolha, vai ser sempre a melhor decisão, porque tanto a família de Ló como o jovem rico, se eles tivessem confiado plenamente naquilo que Cristo tinha chamado para eles, eu tenho certeza que hoje eles estariam glorificando o nome do Senhor do céu. Mas pela não confiar no chamado de Deus e não obedecer o seu propósito, teve consequências muito árduas, e o preço é caro. Mas nós não. Eu creio que todos que estão aqui, sem exceção, aproveitaram a oportunidade, entenderam, estão seguindo o propósito daquilo que Deus tem para cada um de nós aqui, porque o prêmio, o final, é a salvação eterna. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra, que confia no chamado que Deus tem para você e jamais desperdiça a oportunidade gerada por Deus na sua vida. Eu queria chamar aqui o pastor Hermes, para Deus colocou um louvor no meu coração para eles louvarem aqui. E enquanto eles louvam, eu quero orar. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Agradeça a Deus pela vida dela. Fala assim: Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Obrigado porque eu entendi, Pai, aquilo que o Senhor quer para a minha vida, Pai, para a minha família. Pai, eu confio no seu propósito, Pai, naquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Pai, que cada vez mais os meus olhos espirituais possam estar abertos, Pai, para entender, Pai, viver o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. Pai, tira de mim toda venda espiritual, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Tira da minha vida, meu Pai, tudo aquilo que atrapalha o seu propósito, tudo aquilo que atrapalha de eu viver o seu sobrenatural, Deus. Tira do meu caminho, Pai, afasta do meu caminho, Senhor, tudo aquilo, Pai, que me impede de viver uma vida plena com o Senhor, Pai. Deus, que nós não possamos ser como aquele jovem ou como a mulher de Ló, Pai, mas que cada dia, Pai, nós possamos, meu Pai, olhar para frente, Pai, porque o Senhor fala que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida, Pai. O Senhor é aquele que não nos deixa, meu Pai, ficar enganado, Pai, mas o Senhor é aquele, Pai, que nos guia pelo caminho da perfeição, Pai, pelo caminho de santidade, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, eu te dou graça, Pai, por cada vida que está aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai, que todos que estão aqui, meu Pai, possam aproveitar cada oportunidade do Senhor, Pai. Que de maneira nenhuma, Pai, nada venha fazer, Pai, nós desperdiçar as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós a todos os dias, Pai. Mas que nós possamos, Pai, cada dia, Pai, tomar decisões, Pai, que te agradam e que te façam, meu Pai, o seu nome ser glorificado, Pai.
Que nada, meu Deus, venha tirar, meu Pai, a gente da sua presença, Pai. Pai, que nada, meu Pai, venha fazer, meu Pai, a gente errar. Nós sabemos, Pai, que nesse propósito aí, Pai, nesse processo que nós iremos passar, Pai, a qual nós passamos, Pai, pedras no caminho vão aparecer, Pai. Mas o Senhor é maior, Pai. O Senhor é grande, Pai. O Senhor comprou a nossa vida com o teu sangue, Deus. E não existe riqueza, Pai, maior, Pai, do que o teu sangue naquela cruz do Calvário, Pai. Não tem como, meu Pai, comparar, meu Pai, o seu amor, a sua presença, mesmo que juntasse toda a riqueza desse mundo, Deus. Não tem como, meu Pai, comparar com o seu amor, Pai, com a salvação que nos espera, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel, Pai. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Do teu espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua
Jesus. Aleluia, glória a Deus.